Olá, queridos. Eu estou aqui para fazer a apresentação da Escola de Ministros itinerante. Nós vamos ter uma edição em São Paulo, em Campinas, Bauru e também em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E meu desejo é que todos os ministros que estão nas nossas igrejas, nos lugares próximos, eles se preparem para esse momento. Eu tenho no meu coração, irmãos, que esse é um momento especial de abertura de Deus com portas de oportunidades para nós. Mas como nós podemos passar por essas portas se nós não estivermos preparados para entrar por elas? Então é necessário, muitas vezes, a gente se submeter a uma certa orientação, a uma certa unção, para que a gente possa fazer tudo aquilo que Deus deseja, tudo aquilo que Deus quer. Isso mostra para mim uma passagem que Deus tem tratado no meu coração já há algum tempo, que é lá em Mateus capítulo 1 até o capítulo 8. A narrativa de Mateus, ele vem fazendo a respeito da vida de Jesus, traz alguns elementos que a gente pode meditar um pouco. Do capítulo 1 ao capítulo 8, irmãos, Mateus repete uma certa frase, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. É interessante que para Jesus cumprir o plano de Deus, primeiro ele tinha que conhecer bem as escrituras que ele tinha naquele tempo. Ele conhecia, chega uma certa vez que Jesus disse, se cumpre em mim, se cumpre hoje essas escrituras que estão faladas nesse texto. É interessante, irmãos, que para que as coisas se cumprissem da vontade de Deus para a vida de Jesus, ele tinha que estar preparado, ele tinha que morar em certos lugares, ele tinha que fazer certas coisas para que tudo aquilo que Deus falou a respeito dele pudesse ser cumprido. Eu posso também ver a vida de outros ministros, depois que Jesus ressuscitou, como eles foram impactados com a palavra. Mas lembra, o apóstolo Paulo, quando ele teve aquela visão de Jesus, que Jesus apareceu para ele fez uma pergunta a Jesus, o que queres que eu te faça, Senhor? E Jesus disse, entra na cidade e ali te dirão o que deves fazer. Sabe, queridos, existem lugares, existem pessoas que foram ungidos por Deus para ministrar a palavra. E esse lugar, muitas vezes, está preparado para que as unções passem naquele lugar e te ensinem coisas que vão ser de grande valia para o teu ministério e para a tua vida pessoal. Particularmente a respeito da vida do apóstolo Paulo, a gente vê quando ele se encontrava na igreja de Antioquia. No capítulo 13, versículo 1, a Bíblia diz que havia profetas e mestres, e eles serviam ao Senhor. Essa palavra servir, na Bíblia em inglês, ela quer dizer cultuavam, eles estavam simplesmente cultuando. E a Bíblia diz que o Espírito Santo falou naquele momento, porque eles estavam num ambiente onde o Espírito Santo poderia confirmar certas coisas, tratar com eles a respeito de certas coisas. A Bíblia diz que o Espírito Santo diz, separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Essa frase, a que os tenho chamado, irmãos, ela está no passado. O Espírito Santo, por aquele ambiente, somente estava preparando, vamos dizer assim, só estava confirmando aquilo que Paulo já sabia, aquilo que Saulo de Tarso e Barnabé já sabia, que eles tinham chamado para a obra. Há um tempo do chamado e há um tempo da separação. E é interessante que esse ambiente que eles estavam reunidos proporciona a orientação do Espírito para a vida de cada um. Eu digo para os irmãos que havia uma palavra, antigamente, quando a gente orava, particularmente há uns 20 anos, a gente orava com algumas pessoas que era uma palavra-chave, era gerar. Elas falavam gerar em Espírito. Essa palavra para mim, gerar, significa preparar-se. Sabe, queridos, é necessário mesmo a gente estar num ambiente onde possa preparar a gente para tudo aquilo que Deus quer. Olhando a vida do apóstolo Paulo, logo depois daquela palavra, ele sai com Barnabé para algumas cidades. E chegando em Antioquia da Pisídia, ele passa por uma situação, porque ele entra na sinagoga e prega para os irmãos naquela sinagoga. Onde Paulo entrava, nas cidades, o primeiro lugar que ele procurava era as sinagogas, buscando os irmãos religiosos para poder ministrar a palavra. Ele ficou tão intenso no evangelho que ele queria passar esse evangelho para todas as pessoas. E é interessante que ele dá uma palavra bem coerente lá com respeito à vida de Jesus e o que aconteceu com a morte e ressurreição de Jesus. E ele dá uma advertência àqueles irmãos. Ele diz assim, notai, pois, no versículo 40, capítulo 13, versículo 40 de Atos, notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei,
porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. É interessante essa passagem, não é? Porque Paulo estava falando para aqueles homens, né, religiosos, e estava fazendo menção do evangelho, e ele disse, olha, vê depois que essa profecia não se cumpra na sua vida. A palavra estava sendo ministrada, e ele não queria que eles desprezassem a palavra. Sabe, queridos, é possível você desprezar a palavra de Deus e você não se preparar para esse tempo que Deus está abrindo para a sua vida. Então, meu desejo, meu coração, meu e de Suelen, é que você pegue junto com a escola de ministros, que você se prepare. Nenhum tempo de preparação é tempo perdido. Então, nós fazemos uma convocação para você, que é liderança das nossas igrejas. Faça mesmo sua inscrição na escola de ministros. Se prepare para esse tempo que Deus está abrindo portas, né? Mas você precisa estar pronto para passar por essas portas, preparado para fazer toda a vontade do Senhor. Eu te garanto uma coisa, você vai sair muito melhor do que você entrou. Deus vai te abençoar ricamente com a revelação da palavra para você e para o seu ministério. Um grande abraço e conto com você. Creio que nesse ano de 2016 nós vamos ter encontros divinos, nós vamos nos encontrar na sua escola e nós vamos celebrar o que Deus vai fazer na sua vida por longos anos. Um grande abraço.